Olá você, tudo bem contigo? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as razões especiais. Então se liga aí nas dicas e fica comigo até o final. Curta as ideias. Vamos para cima. Muito bem, eu sou o professor Josemir e junto com você vamos ampliar os nossos conceitos. Mas antes de iniciar os nossos estudos, eu convido a você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Comente, compartilhe, ajude a divulgar o trabalho do professor Josão. Vamos para cima. Muito bem, como eu falei para você, nós vamos falar sobre as razões especiais. De modo especial, nós vamos falar sobre velocidade média, densidade demográfica e escala. Vamos para a nossa primeira definição, que é sobre velocidade média. Para que nós possamos compreender o conceito de velocidade média, prestemos atenção na animação que eu trouxe para você. Então vamos lá. Temos aí uma rodovia e nessa rodovia, essa rodovia está ligando duas cidades, a cidade A e a cidade B. A distância entre essas duas cidades é de 240 quilômetros. Um camarada resolveu fazer esse trajeto indo da cidade A até a cidade B. Para realizar esse percurso, essa pessoa gastou exatamente 3 horas. É com base nessas informações que nós vamos definir o conceito de velocidade média. O que é velocidade média em se tratando de matemática? Pessoal, velocidade média nada mais é do que a razão envolvendo duas grandezas. Como nós percebemos aqui, nós temos uma grandeza que representa a distância entre as duas cidades. E temos aqui uma outra grandeza que representa o tempo em que essa pessoa realizou essa viagem. Então nós temos aqui duas grandezas e é exatamente a relação entre essas grandezas que nós chamamos de velocidade média. É a razão entre essas duas grandezas. Então vai ficar o seguinte, velocidade média vai ser, por definição, é o espaço percorrido, né, que é o trajeto realizado aí por essa pessoa, dividido pelo tempo. Então, essa é a definição de velocidade média, espaço percorrido sobre o tempo. Então, essa é uma razão especial que é muito utilizada no nosso cotidiano, beleza? Então, de acordo com as definições aí, com o que nós temos aí no contexto, vamos resolver isso daí. Qual que é a velocidade média? Qual que foi a velocidade média desse camarada para realizar esse trajeto? Então, o espaço percorrido, né? O espaço percorrido por esse camarada foi de 240 quilômetros. E o tempo que ele gastou para percorrer esse trajeto foi de 3 horas. E com isso, nós podemos perceber que ficou aí uma divisãozinha simples, 240 dividido por 3. Agora perceba aí que as unidades, está representando as grandezas, são grandezas diferentes. Uma grandeza é o espaço percorrido, que é em quilômetro, e a outra grandeza é o tempo em horas. Então, dividindo isso daí, 240 dividido por 3, isso daí vai ser igual exatamente 80 km por hora foi a velocidade média desenvolvida por esse camarada. Isso não quer dizer para nós que a velocidade dele, desde a cidade A até chegar na cidade B, isso não significa que a velocidade dele foi todo o tempo de 80 km por hora. Não, porque tem espaço, tem trajeto, tem trecho dessa rodovia em que ele vai andar mais lento, outro trecho vai andar mais rápido. Isso que nós chamamos de velocidade instantânea. E aqui nós estamos trabalhando com velocidade média, que é a média de todo o percurso. Então a velocidade média desse camarada aí foi de 80 km por hora. Então, por definição, o que é velocidade média? Velocidade média é o espaço percorrido, é a razão, é a relação entre espaço percorrido e o tempo gasto para percorrer esse espaço. Belezura? Vamos para o nosso próximo tópico, que é sobre densidade demográfica. Percebam, aí eu trouxe no mapa para vocês, aqui destacado a minha cidade, onde está destacada de vermelhinho. Aqui eu trouxe o mapa do Maranhão e esse destacado, essa região destacada de vermelhinho é a minha cidade, é o meu município, Bacabal. Então nós vamos falar sobre esse camarada aí. Então, com base nas informações que nós temos, né, a área territorial aqui do município Bacabal é de
1.683 quilômetros quadrados. Essa é a área aqui do município de Bacabal. Bacabal hoje conta com uma população de 104.790 habitantes. Então, quando nós estamos nos deparando de uma razão que se trata de densidade demográfica, ela vai relacionar exatamente essas duas informações, que é o número de habitantes e a área territorial de uma determinada região. Então, densidade demográfica vai ser essa relação entre essas duas grandezas, número de habitantes e a área de uma determinada região. Então, por definição, nós temos, D de densidade demográfica vai ser igual a razão, a barrinha aí representa a divisão, então vai ser a razão entre o número de habitantes e a área territorial, onde estão localizados esses habitantes. Então, essa é, por definição, o conceito de densidade demográfica. Então, de acordo com as informações que nós temos aí no contexto, vamos resolver isso daí. Qual que é a densidade demográfica aqui da cidade de Bacabal? Então, de acordo com os dados, nós temos que o número de habitantes é 104.790 habitantes. A área do município de Bacabal tem uma área de 1.683 quilômetros quadrados. Se nós dividirmos o número de habitantes pela a área da região, nós vamos obter a densidade dessa região. Como essa divisão não é exata, é aproximada, então esse símbolozinho é de aproximado, então isso daí vai ser aproximadamente 62 habitantes por quilômetro quadrado. A informação que nós temos aqui é que em todo quilômetro quadrado não vai ter esse tanto de pessoas, mas é uma informação que nós temos que, a priori, quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que a cada quilômetro quadrado vão suportar aí um total de 62 habitantes, beleza? Essa é a ideia de densidade demográfica, para te trazer esse panorama sobre de 1 quilômetro em 1 quilômetro quadrado o total de pessoas, beleza? Então, aqui nós temos a densidade demográfica da minha região, é de 62 habitantes por quilômetro quadrado, e por definição nós temos que densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área territorial onde estão localizadas essas pessoas, beleza? Então, essa é a informação sobre densidade demográfica. Vamos ver agora o nosso próximo tópico, que é sobre escala. Ainda relacionando aí aqui o meu estado e a minha cidade, nós vamos entender o conceito de escala. Escala é um conceito matemático que ele é bastante utilizado quando nós queremos ampliar ou reduzir alguma figura, algum objeto. Isso é muito utilizado pelos os engenheiros quando vão construir pontes, prédios, rodovias e assim por diante. Casas, que vai estar lá representado na planta. Então, a escala vai estar relacionando essas grandezas, desenho e realidade. É isso que vem trazendo para a gente. E para a gente entender perfeitamente esse conceito, essa definição, vamos observar o seguinte aí. Aqui no mapa, nós podemos perceber que bem aqui está localizado a cidade de Bacabal, e bem aqui mais acima nós temos a capital do estado, São Luís. Perceba aqui comigo na animação. Eu destaquei de vermelhinho a cidade de Bacabal, onde está localizado, no centro aí do Maranhão, e mais acima São Luís. No mapa, aqui nesse mapa, exatamente nesse mapa, a distância entre Bacabal e São Luís está representado por 4 centímetros. Essa é a distância aqui no mapa. Mas na realidade, no real, a distância entre Bacabal e São Luís é 240 quilômetros. Então, escala vai trazer para nós exatamente essa relação, medida no desenho e medida real. Então vamos entender aqui, escala é uma razão que relaciona a medida no desenho com a medida real. É essa a definição de
escala. E esse númerozinho que a gente encontra na escala é justamente para a gente poder encontrar, por exemplo, se eu quiser saber bem aqui a distância entre, bem aqui, Imperatriz e Barra do Corda, é só eu utilizar a escala. Não precisa eu pegar uma régua e sair daqui de Imperatriz e ir até Barra do Corda medindo. Basta eu pegar uma régua e medir a distância aqui no mapa e utilizar a escala que foi construído esse mapa para a gente encontrar essa medida. Essa é uma aplicação do conceito de escala. É para a gente determinar, sem precisar sair do local de onde a gente está, a distância entre duas cidades. Ou então para a gente construir uma casa, não é isso? Essa é a definição, essa é a ideia básica de escala. Então vejamos aí, de acordo com as informações, vamos ver em que escala foi construído esse mapa aí. Então, a escala desse mapa aí, que foi construído esse mapa, foi a medida no desenho, relacionando aí o exemplo que eu estou trazendo, a distância entre Bacabal e São Luís. A medida no desenho de Bacabal e São Luís é 4 centímetros. E essa distância real é de 240 quilômetros. Quando nós estamos trabalhando com escala, as unidades de medidas têm que ser exatamente iguais. Aqui está em centímetros e aqui está em quilômetros. Nós temos que manter a mesma unidade de medida. E quando nós trabalhamos com escala, a unidade de medida que nós vamos informar é sempre em centímetro, porque escala é um número que vai estar representando aí uma escrita, um desenho. Então, a unidade de medida da escala sempre vai ser centímetro. Então, o que vai acontecer? Nós vamos transformar 240 quilômetros em centímetros. E como é que nós vamos fazer isso? Pessoal, 1 quilômetro é exatamente igual a 100 mil centímetros. Então, para que nós possamos transformar 240 quilômetros em centímetro, basta que nós multipliquemos 240 por 100 mil. Então, multiplicando isso daí, nós vamos obter o seguinte, ó. Em cima vai manter a unidade de medida, que é 4 centímetros, e embaixo 240 quilômetros vezes 100 mil, isso daí vai nos dar 24 milhões de centímetros, multiplicando 240 por 100 mil. Agora perceba que nós podemos simplificar esses números. E perceba que ficaram tudo agora na mesma unidade de medida, ó, centímetro, centímetro. Perfeito. Agora nós podemos simplificar o número de cima e o número de baixo. Então nós podemos simplificar tudo isso por 4. Simplificando em cima e embaixo por 4, nós vamos obter o seguinte, ó, que a escala vai ser igual. 4 dividido por 4 vai dar 1. E 24 milhões dividido por 4, isso daí vai ser igual a 6 milhões. Então, esse número aqui que nós encontramos, 1, que é a forma como a gente lê, 1 para 6 milhões, esse númerozinho aí é exatamente a escala que foi construído esse mapa. O que representa, o que significa esse 1 para 6 milhões? Isso significa que 1 centímetro aqui no mapa, cada centímetro no mapa equivale no real 6 milhões de centímetros. Então, essa é a informação que nós temos. Toda escala vai aparecer nesse modelo aí. Ou vai aparecer, quer dizer, vai aparecer escrito assim, 1 sobre alguma coisa, pessoal. Vai ser sempre assim. Que no caso aqui é 1 sobre 6 milhões, mas poderia ser qualquer outro número. Mas em cima sempre vai ser 1. Beleza? E esse número também pode ser escrito da seguinte forma, ó. Como toda razão é uma divisão, esse número aí também pode ser escrito dessa forma. Escala é 1 dividido para 6 milhões. Aqui é uma outra forma de a gente representar esse número. Perfeito? Então, esse númerozinho aí, 1 para 6 milhões, ou 1 dividido para 6 milhões, é a escala com que foi feito este mapa. Tranquilo? Então, com esse número, nós podemos determinar a distância entre qualquer cidade, aqui, utilizando esse mapazinho. Por exemplo, se nós quisermos determinar a distância daqui, ó, de Santa Inês até Pinheiro, basta que nós peguemos uma régua e façamos aqui a medida, ó,
tiramos aqui a medida entre esses dois pontinhos. Suponhamos que aqui seja, digamos, 3 centímetros. Então, basta que você pegue esse 3 e multiplica com o número aqui da escala, que é 6 milhões. Assim você vai encontrar a distância entre Santa Inês e Pinheiro. Então, esse número é bastante proveitoso para a gente, sem sair do lugar, determinar a distância entre dois pontos quaisquer. Belezura? Então, e nos mapas, esse número ele vai aparecer escrito da seguinte forma. Ó. Olha aqui na partezinha de baixo. Ó. Que é a forma cartográfica, como vai aparecer nos mapas. Todo mapa vai aparecer aqui na parte de baixo esse númerozinho, que é a escala. Ele vem trazendo aqui para a gente a escala. Toda vez que você olhar um mapa, pode olhar lá no cantinho que vai aparecer esse númerozinho. Ó, tá de 0 a 60 km. Então está dizendo aqui que aqui é 60 km. O que esse número quer dizer para nós? Que cada centímetro aqui no mapa representa 60 quilômetros no real. Com base nisso, nós podemos ver aqui, ó, por exemplo, a distância entre Bacabal e São Luís é de 4 centímetros. Se nós pegarmos aqui 4 e multiplicar com 60, o resultado que nós vamos encontrar é 240 quilômetros. Então, esse númerozinho ele é precioso, ele é fundamental para a gente encontrar a distância entre duas ou mais cidades em um determinado mapa. Belezura? Então, essas foram as dicas. Se você gostou aí das ideias, se você gostou das dicas, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar aquele comentário e compartilhar com seus amigos essas informações. Beleza? Obrigado pela tua paciência, pela tua atenção. Nos veremos no próximo vídeo. Aquele abraço, fique na paz. Tchau!